dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz da parte do nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa crescer e superabundar em nossas vidas, de forma que a cada dia que se passa, a gente vai crescendo no conhecimento, na graça, e a cada dia esse crescimento vai nos acrescentando estatura, até atingirmos a estatura do Cristo, o homem perfeito, como diz a palavra de Deus. Amados, vamos iniciar aqui uma nova lição. A lição bíblica diária desta semana tem como título Alcançados para Obedecer. Vamos dar continuidade ao capítulo 6 do livro de Romanos, o capítulo 6, do versículo 12 em diante. E então, o título é Alcançados para Obedecer. Nenhum de nós fomos alcançados por Cristo. O Espírito de Deus fez de nós uma habitação eterna, não é para que, ao sermos alcançados, continuemos uma vida de pecado, de transgressor. Mas nós fomos alcançados para obedecer a Deus, né? Então, amados irmãos, vamos para o verso síntese que está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: E então, diz o apóstolo Paulo, né? E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí ele já responde diretamente no mesmo verso, né? De maneira nenhuma, né? Uma resposta bem completa aqui, uma resposta negando isso aí de forma bem absoluta, né? De maneira nenhuma, diz ele, né? Porque nós não fomos resgatados para continuar na desobediência, né? Afinal, Paulo vem dizendo desde o capítulo 6, desde o versículo 2 em diante, que nós morremos, o velho homem morreu, agora é uma nova criatura. Como é que é essa nova criatura? Segundo o contexto dessa mensagem, é semelhantemente o Cristo que ressuscitou, num corpo incorruptível como uma nova criatura. Já não era mais aquele Cristo, aquele Jesus, que a sua carne era em semelhança de carne pecaminosa, e a lei natural da carne empurrava ele agora para ser tentado e ele escorregar na tentação a qualquer momento. Foi tentado em tudo, como nós, mas venceu a tentação, né? Agora não, Cristo era uma nova criatura. A lei, quando Cristo era, antes de ressuscitar, quando ele estava sendo tentado aqui na terra, né? A lei era como se fosse contra ele, porque ela dizia, não faça isso. Aí a carne combatia com a lei, né? Para que ele pecasse. Mas o novo corpo que Cristo ressuscita, um corpo incorruptível, não mais propenso às inclinações e paixões da carne, como ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, é esse Cristo. Por isso que Paulo diz, nós, como nascemos como uma nova criatura, precisamos ser como esse Cristo ressuscitado. Por isso que ele diz, né? No capítulo 6, do versículo 2 até o versículo 10, ele é muito claro lá em dizer, se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele, olha que coisa linda. Então, quando ele diz aqui, então vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei? Olha só, Paulo está dizendo aqui que nós não devemos mais obedecer à lei, é isso que ele está dizendo? De maneira nenhuma. O que ele fala debaixo da lei, ele está dizendo, é verdade que agora como nova criatura a lei está nos esmagando, nos imprensando, nos pressionando? A lei está fazendo isso conosco como nova criatura em Cristo? Não, porque agora a nova criatura que vive na nova aliança com Cristo, a lei está no seu coração. A lei não é mais inimiga. A lei agora, o homem obedece a esta lei por amor. A lei não é mais uma ameaça.
A lei não é mais aquele professor chato, aquele tutor chato, não pode, proíbe e tal, não, porque a nova criatura agora, as leis foram inscritas no coração do homem, no entendimento, e agora o homem entende por que ele tem que guardar a lei. Essa é a verdadeira nova criatura, essa é a verdadeira nova aliança, como está previsto no livro de Jeremias 31 e no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 10 até o 14, ele vai dizer: e esta é a aliança que eu farei com meu povo naqueles dias, eis que eu pegarei as minhas leis e colocarei em vosso entendimento, em vosso coração. Isso é nova aliança, isso é nova criatura. A nova criatura não é contra a lei, ele não diz na palavra de Deus: eis que a nova criatura, na nova aliança, eu o colocarei como inimigo da lei, afastarei a lei da sua mente e do seu coração, porque a lei é uma coisa ruim. Não está escrito isso, não é? E é por isso que ele explica aqui. E então, Paulo diz: nós vamos pecar, porque já não estamos mais debaixo da lei, mas vivemos agora debaixo da graça, ou seja, estamos sob as asas, sobre a iluminação, sobre o entendimento do que é a graça de Deus? De maneira nenhuma. Não podemos pecar mais, olha só. Por que a gente não peca mais? Porque pecado é transgressão da lei. E agora a gente não é mais inimigo da lei, agora a gente aprendeu a amar a lei. Como disse Cristo lá em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Guardarei a lei, guardarei os mandamentos da lei. Então, o amor está vinculado à obediência à lei. Pecado é transgressão da lei. Então, tudo isso, quando nós estamos examinando a palavra de Deus, deve ser levado em consideração para que a gente entenda o que realmente o apóstolo Paulo está querendo dizer. E o que ele não está dizendo, porque tem muita gente colocando palavras na boca do apóstolo Paulo que ele não disse, sempre desrespeitando o contexto. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta, a pergunta da nossa lição dessa semana. A primeira pergunta diz assim: que conselho o apóstolo Paulo dá aos alcançados pela graça? Qual o conselho Paulo dá àqueles que foram alcançados pela graça de Deus? Romanos capítulo 6, versículo 12, diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Olha que texto perfeito. Esse texto corrobora exatamente tudo que eu falei no comentário anterior. Que temos que respeitar o contexto. O contexto, ele está falando assim: você não é mais como aquele homem Jesus que morreu para que o Jesus ressuscitado num corpo incorruptível, o primogênito dentro dos mortos, o primeiro humano a sair da morte num corpo incorruptível, que foi Jesus Cristo, porque nele, em Cristo, deve residir toda a primazia, ele deve ser o primeiro em todas as coisas, e ele é o primeiro a sair da sepultura num corpo incorruptível para nunca mais morrer. Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Mas o Cristo que morre na cruz do Calvário, o corpo de Jesus que morre na cruz do Calvário, era um corpo corruptível, que sangrava, que tinha fome, que era inclinado para o pecado, mas que ele era, senão não era tentado, né? Como é que alguém é tentado se ele não sente desejo? Cristo foi tentado em tudo como nós, diz o livro de Hebreus 2,17, Hebreus 4,15. Diz o livro de Romanos aqui, o mesmo livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Essa era a carne de Cristo. Tinha que ser semelhante a nós em tudo, para sentir tudo que nós sentimos, para ser o nosso exemplo de vencedor. Tinha que ser assim. Senão o plano da redenção era uma falácia, era algo que não atendia os ditames da verdadeira justiça de um Deus justo e perfeito. Então o texto aqui é muito claro em dizer, Paulo está dizendo: eu não acabei de dizer para vocês que vocês devem morrer com Cristo, ser crucificado com ele, o velho homem tem que morrer com Cristo, como o corpo velho de Cristo ficou lá na cruz do Calvário, lá na sepultura. Então esse velho homem tem que morrer para que você precise ressuscitar como Cristo ressuscitou, agora como nova criatura.
Cristo ressuscitou uma nova criatura corporal, vocês têm que ressuscitar uma nova criatura espiritual, uma nova mentalidade. O Espírito de Deus atuando na mente de vocês. Por isso que ele diz, não permitam que o pecado continue dominando os vossos corpos mortais. Olha que referência linda. Ele está referindo, né, ao corpo de Cristo que era mortal, aquele corpo lá que foi transformado por ocasião da ressurreição. Assim aconteça também quando Cristo habita em nós, com o mesmo corpo carnal, ao conhecermos Cristo, ao sermos batizados com o Espírito Santo de Deus em nós, haja uma transformação espiritual. A partir do momento em que nós antes tínhamos o desejo de mentir, o desejo de cobiçar, agora o homem racional, influenciado pelo poder do Espírito de Deus na mente, ele vai agora reprovar essa mentira, ele vai agora reprovar esse desejo de cobiça, as coisas feias que o homem faz por trás do outro, fazendo coisa errada por trás, querendo dominar, querendo fazer coisa feia, não é? Tudo isso que é feio aos olhos de Deus, que é reprovável aos olhos de Deus, esse homem, nova criatura, vai reprovar esse velho homem nele, matando, sufocando definitivamente, para que quem viva a partir dele agora seja um homem racional. Racional não na inteligência humana, mas racional agora, iluminados pelo Espírito de Deus. E ele disse bem claro aqui, Paulo conclui dizendo aqui, o restante do versículo 12, fazendo que vocês obedeçam, ou melhor, fazendo com que vocês, né, não mais obedeçam os desejos carnais, né? Por isso que ele está dizendo, não permitam, né, que os vossos corpos mortais continuem empurrando vocês para que obedeçam aos desejos. Não permitam, ou seja, não obedeçam aos desejos carnais. Veja que aqui, o homem espiritual, a nova criatura espiritual, o poder mental nele, o poder do Espírito de Deus, na mente dele, no coração dele, faz com que seja mais forte do que os impulsos da carne. Paulo falando isso aqui, e eu falando isso aqui também para os irmãos, para muita gente pode dizer assim, não, é impossível, porque os impulsos da carne é muito mais forte do que o Espírito de Deus. Olha, tem gente que diz isso. Olha, uma pessoa que diz isso, ela não tem fé, ela está dizendo que Jesus jamais venceu sem pecar. Ela vai dizer que Jesus jamais era semelhante, veio em semelhança de carne pecaminosa. Paulo é um grande mentiroso. Vai ter que discordar de Paulo, né? E mostrar que Cristo realmente, tudo que Cristo fez foi uma farsa. Que ele não nasceu como nós, que ele não morreu como nós de fato. Então vai sempre que inventar uma mentirinha, sempre que inventar uma filosofia fora da Bíblia, para tentar justificar o homem carnal e não justificar a verdade bíblica. É impossível o homem viver sem pecar, dizem alguns, né? É impossível o homem espiritual vencer uma tentação carnal diante dele. Eu já escutei muito isso. E é mentira? É mentira. Porque eu dou testemunho aqui, né, de que eu já venci uma tentação carnal pelo poder do Espírito em mim. Eu disse, não, isso eu desejava muito anos atrás, mas agora eu não desejo mais, porque o Senhor mudou a minha mente. Antes eu tinha prazer nisso, agora eu tenho vergonha. Então isso é a vitória, é uma verdade, e só quem experimenta isso passa a acreditar nesta verdade, porque ele sabe que é verdade. O crente religioso carnal, que não consegue vencer nada, ele realmente não vai acreditar nisso não, porque ele vai usar mais aquele verso descontextualizado que diz, olha, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como quem diz assim, a carne é mais forte do que o espírito. Não é. Cristo mostrou isso para a gente. Mesmo numa situação de desfavor muito inferior à nossa. Ele estava muito desfavorável, sofrendo, com dores, todo mundo contrário contra ele, mas ele no Espírito de Deus ali, sofrendo, suando gotas de sangue, chorando e orando, pedindo, Pai, passe de mim assim. Mas venceu, porque o Espírito era mais forte do que a carne, o Espírito em Cristo. E é por isso que Cristo implora tanto para que os seus discípulos perseverem, né?
perseverem até serem batizados com o Espírito Santo, para que eles também sintam o que Cristo sentiu e comprove que tudo que ele está dizendo era verdade. É possível amar a Deus, é possível obedecer a Deus, né? Estando sob a influência do Espírito de Cristo enviado aos nossos corações, à nossa mente, por Deus, como diz lá em Gálatas 4:6. Amados, vamos agora para a nossa segunda pergunta da nossa lição, né? Que diz assim: o alcançado pela graça desobedece à lei e volta a cometer pecado? Olha que pergunta, né? Paulo continua mostrando aqui em Romanos 6:13 o seguinte: não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. De novo, ele continua usando a exemplificação de Cristo, né? O que ele já deixou claro lá no versículo 2, 3, 4, 5. Aqui no contexto, aqui, nós estamos no versículo 13, o mesmo capítulo aqui, 6, do versículo 4 ao 6. Ele vai dizer isso. Olha, assim como Jesus morreu, o velho homem Jesus, não o velho homem no sentido de que o Jesus pecou, não é nesse sentido. Ele está usando a tipologia do Cristo, o corpo mortal de Cristo, morreu, aí o Pai ressuscita ele num corpo agora incorruptível, num corpo glorificado para viver eternamente, né? Então Paulo está usando assim, usando o corpo mortal de Cristo, aplicando a nós, como velho homem pecador, diferente de Cristo. Quando ele usa o velho corpo de Cristo e aplica a nós é diferente, né? Aplica a nós como um corpo velho pecador. E quando ele aplica ao Cristo num corpo incorruptível, ele aplica a nós como no mesmo corpo, ainda numa carne pecaminosa, mas numa mentalidade de nova criatura. É isso que Paulo está fazendo, esse comparativo no âmbito espiritual, não no âmbito literal carnal. Aí por isso que ele diz aqui, olha, não se ofereçam mais. Por que ele usa o termo aqui, não oferecer? Porque ele está usando essa palavra aqui para os judeus lá em Roma, que conhecia muito bem essa palavra oferecer, oferenda. É aquilo que ele fazia sempre lá no santuário, oferecendo sacrifício a Deus, um cordeiro, né? Para morrer em seu lugar, etc. Oferecer sacrifício de gratidão, com azeite, flor de éfa de farinha, né? Ou o próprio animal, que tinha também oferta, né? Então, quando ele está dizendo, não ofereça os vossos corpos, os vossos membros, né? Os vossos corpos, né? Ao pecado, olha que linguagem ele está usando aqui, uma linguagem bem conhecida pelos os judeus religiosos, né? A quem Paulo está se dirigindo, né? Apresentando uma graça em Cristo, né? Para eles, que muitos queriam ainda estar presos aos costumes e às tradições ritualísticas dos judeus. Aí ele diz, não estejam mais presos a isso. E trazendo para os dias de hoje, seria mais ou menos assim, olha, você é uma nova criatura. Quando chegar ao final de semana, à noite, que dá aquela vontade de você sair para se prostituir, para usar drogas lícitas ou ilícitas, para fazer coisas erradas. Ele está dizendo aqui, não ofereçam mais isso. Agora o homem espiritual vai dizer, eu não posso mais oferecer esse tipo de sacrifício ao diabo. Agora o meu sacrifício é a Deus, um corpo santo agora. Por isso que ele vai dizer lá no capítulo 12 aqui de Romanos, lá na frente ele vai dizer que agora, como novas criaturas, nós oferecemos a Deus um sacrifício vivo, não precisa matar mais cordeiro, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é agora o homem espiritual. Agora o homem espiritual vai dizer assim, eu gostava muito de sair na sexta-feira à noite, no sábado à noite, para as baladas, arrumando namorada, mantendo relações sexuais, cometendo ali imoralidade sexual, né? Cometendo, se era casado, cometendo adultério, né? Se era solteiro, cometendo o pecado da fornicação. Eu fazia muito isso.
Mas o que aconteceu comigo agora, que eu sou um homem espiritual? Eu vi que essas relações que eu tive com essas muitas mulheres, o homem pensa assim também é a mulher, né? A mulher só substitui a mulher para o homem para a mulher. Cada um faça a sua reflexão. O homem vai dizer assim, rapaz, todas as mulheres que eu tive relação de uma noite só, assim, eu não fiz minha amiga. Foi só uma relação, o que me resta agora é um sentimento de culpa, é um sentimento de vergonha, de pesar, porque era para mim ter mantido uma relação com aquelas pessoas de amor verdadeiro, de eu amar aquelas pessoas ao ponto de dar a vida por ela, como Cristo dá a vida pela sua igreja. Mas foram relações passageiras. Muitas vezes não ficou nada de sentimento, houve uma relação íntima. O mais íntimo que duas pessoas podem ter é uma relação marital, sexual entre marido e mulher. Mas aquilo não me satisfez, não me trouxe felicidade, só me trouxe problemas, porque essas pessoas não são minhas amigas. Pode ter causado até problemas, a maioria vira inimigo, né? Vira né? Fala mal depois, um monte de problema. Eu criei problema para aquela mulher que estava traumatizada buscando alguma coisa, e ao invés de eu ajudar a pobre coitada, ela se afundou mais ainda nas drogas, se afundou ainda mais na bebida, perdeu o sentido da vida dela, está procurando, perdido até hoje, uma resposta para o vazio do coração, e eu contribuí para aquilo. Aí a nova criatura começa a pensar em tudo isso, né? E aí ele é convencido pelo conhecimento da lei, das escrituras, que ele aprendeu tudo isso com Cristo, a falar assim, não vou mais não. Não vou mais não, porque eu só fiz o mal. E quanto mais eu faço mal ao meu próximo, às mulheres com quem eu faço mal a mim também. Ou ele pode dizer, quantas noites eu passei usando drogas, né? Usando drogas, lícita ou ilícita, fazendo mal ao meu corpo, perdendo meu tempo, fazendo mal a todo mundo, competindo comigo mesmo. Ao invés de preencher o vazio na minha mente, que só o Espírito de Deus pode preencher, eu estava tentando preencher com as coisas físicas, ilusões deste mundo. Então é esse homem espiritual. Por isso que Paulo diz, não ofereça mais seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça. Faça justiça às pessoas, apresentando a ela o caminho verdadeiro que elas precisam conhecer, a cura para os traumas, o preenchimento para o vazio da alma que só Deus pode preencher. Então, quando o homem chega a esse conhecimento de Deus, da palavra de Deus, ele já não é mais um instrumento de injustiça. Antes, como diz Paulo aqui, ele passa agora a oferecer a Deus, né? Oferecer a Deus agora algo da vida, como alguém que voltou da morte, alguém que foi ressuscitado para viver. E não viver como se estivesse em alta velocidade, viajando para a morte. Como alguém que pega o seu carro e coloca 200 km por hora, mirando numa coluna de concreto, querendo, né, se esborrachar, se destruir, né? Tirando a própria vida. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine a mente, para que a gente compreenda essas palavras ricas, cheias de ensinamentos, para que a gente aprenda que a graça nos resgatou para sermos obedientes e não continuar na desobediência.